Você está ouvindo Senai Infocast. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Gerbaldo e esse é o Senai Infocast, o podcast da Escola Senai de Informática. Oi pessoal, eu sou a Clarissa Viana e aqui a gente vai falar de inovação, tecnologia e educação de um jeito descomplicado. E hoje, Ricardo, a gente vai, na verdade, devia ter invertido, né? A gente vai falar de educação e de tecnologia e talvez de inovação. Então, a gente trouxe nossa convidada aqui, dobradinha, inclusive na sequência, né? Ana, se apresenta rapidinho. Tá indo na sequência já? Vai na sequência. Oi pessoal, eu sou a Ana Romeu, eu sou gerente de produto da Audacity. A gente já falou com você sobre o futuro do emprego, aí a gente acaba que chegou nesse ponto, né, nessa conversa de o futuro do emprego é mas esse futuro de emprego também está transformando a educação, né? Sem dúvida. E aí você lá, na verdade, como é que você vê essa questão de transformar a educação para transformar o emprego? A gente vê que a ciência está descobrindo o aprendizado, né, que não é só uma questão de vomitar o conteúdo na frente de um aluno, que tem as inteligências emocionais e etc, etc. Sim. Como é que vocês tratam isso lá na Audacity? Como é que você vê isso como gerente de produto encarregada de uma área inteira responsável por conteúdo? Eu acho que o grande insight da criação da Audacity foi perceber essa mudança que a educação precisava ter para se adequar à necessidade do mercado de trabalho. Então esse foi o principal insight que existiu para a Audacity hoje estar do tamanho que está na quantidade de países que estão. Mas eu acho que muito além disso, a gente enfrenta aí uma questão muito maior do que o mercado de trabalho está mudando numa velocidade muito rápida, acho que é mais rápida que a gente já viu, enquanto a educação não está conseguindo acompanhar isso. Então eu acho que isso vai tendo impacto em diversas coisas que a gente vai vendo hoje, óbvio, no nosso dia a dia. Então não tem só Audacity, mas você tem N plataformas onde você pode aprender pequenas habilidades, onde você pode adquirir conhecimentos diferentes. Então já existe aí uma porcentagem da população que consegue entender que o que ela aprende nos métodos tradicionais talvez não vá mais levar ela a uma boa posição no mercado de trabalho. Acho que a grande dificuldade que tem é que a gente tem aí grandes instituições, grandes modelos atuando dentro desse setor no Brasil e que fazer essas mudanças é praticamente fazer aquela virada do Titanic contra o iceberg. Então, o problema tá ali na frente e precisa todo mundo precisa virar, então é isso que a gente espera que comece a acontecer aqui no Brasil. Eu vejo assim, a educação de fato foi uma das áreas de conhecimento que menos se reinventou, se você for fazer um olhar assim para os últimos 100, 150 anos. Sim. Continua sendo do mesmo jeito, né, nas instituições tradicionais. E eu tenho ouvido muito essa questão assim dessas outras soluções mais disruptivas, menores, né, de startups, como é o caso de vocês, e que tem esse foco mais em trabalhar habilidades do que essa formação mais ampla e genérica que às vezes a formação acadêmica traz. Você acha que a formação acadêmica ela tá com os dias contados? Eu acredito que não, tá? Aqui eu não vejo isso nem acontecendo nem fora do Brasil, então a gente é um país normalmente que segue tendências, tá? Então se a gente for olhar como estão hoje alguns países mais desenvolvidos, ainda existe a educação formal, a graduação, isso existe e faz parte de uma formação. O que eu acredito é o papel dela dentro de uma formação de um profissional. Hoje você já vê muito, até aqui no Brasil mesmo, diversas instituições falando muito de aprendizagem por projetos, o Project-Based Learning, o Program Project-Based Learning. Então existem diversas siglas aí que estão colocando, que são mesmo a mudança que já está acontecendo, que você vê que as pessoas estão tentando ensinar com conhecimentos aplicados, com projetos, com testes de habilidades mesmo. Então não é só aquela questão teórica, né? Você aprendeu alguma coisa e é como você coloca aquilo em prática. Isso também acaba sendo 100% da nossa metodologia lá na Audacity também, o que eu acho que é um futuro que não tem como muita gente escapar. Então conhecimentos aplicados mesmo para você conseguir formar portfólio e conseguir ganhar experiência.
tenho sido assim muito crítico com esse olhar do mundo acadêmico, porque comecei a fazer mestrado recentemente numa universidade pública. E eu percebo que os professores, pelo menos os que eu tive a oportunidade de conhecer, parece que eles de fato não entendem que o papel da academia é preparar as pessoas para o mercado de trabalho e que esse olhar de manter o aluno motivado para estudar, de alguma maneira tentar dar significado para o que ele está aprendendo, não parece ser uma coisa que eles acham que é um problema que eles têm que resolver, como se estudar numa universidade fosse uma coisa mais com o objetivo de ser teórica, de ser contemplativa, do que esse olhar mais assim utilitarista do conhecimento. Então me preocupa um pouco isso, porque assim, eu até vejo aqui em São Paulo, acho que a gente tem casos assim de instituições privadas que pela questão de sobrevivência no mercado, elas têm um olhar de entender o aluno como um cliente, né? Então aí ela vê que ela precisa de fato se preocupar que o curso dela coloque a pessoa no mercado de trabalho, ensine o que é necessário para isso, mas eu não tenho visto, pelo menos aqui no Brasil, que o ensino público superior esteja com essa preocupação, né? Desde os professores, mas assim, da estratégia como um todo, parecem não estar com esse olhar, assim, que talvez a gente também precisaria trazer um pouco essas outras, digamos assim, técnicas de educação, esses outros métodos de ensino para formar um profissional de nível superior, né? Eu concordo 100% e eu acho que tem um fator que é super importante talvez o porquê a educação pública ela ainda não esteja tão, não desesperada, mas assim, tão preocupada com isso, é que eu acho que existem duas pontas entre a formação de uma pessoa, né? Então, se você tem uma questão de pais, então você hoje tem os pais que eles ainda entendem que um diploma de uma grande faculdade de nome é importante. Então, eles, assim, imaginam uma pessoa hoje com seus 18 anos e ela fala, eu quero trabalhar com tecnologia, eu não vou me formar em lugar nenhum, eu vou aprender tudo sozinho em O menino curso Mário online. tá nessa sofrência, inclusive. Então, e aí, o que acontece? Os pais, eles falam, não, você vai entrar numa faculdade pública, eu quero que você tenha um diploma, porque é isso que vai te fazer ser um curso clássico, Exatamente. Né? E você tem aí, de um outro lado, pós a formação, você tem o mercado de trabalho ainda se apoiando em diplomas de instituições de nome, que eles, assim, você já vê uma mudança, tá? Em tecnologia, você já consegue entender que as vagas, elas estão, as pessoas que estão recrutando para as vagas, elas já conseguem entender que o diploma em tecnologia, eles talvez não seja mais tão relevante. Que é muito mais importante o que você sabe fazer. Me fala, eu preciso da sua habilidade, eu não preciso da sua formação, do seu diploma e tudo mais. Mas ainda tem todas as outras áreas que ainda ter um diploma é muito importante, que os pais têm uma pressão muito grande na questão da formação, que o mercado de trabalho exige isso. Então, as pessoas ainda têm isso, que é uma questão de cultura mesmo, e que tem que ter uma mudança de pensamento, que tem uma mudança de atitude, tem que ter os disruptivos lá, os pioneiros que vão conseguir ter uma carreira de sucesso, talvez sem um grande diploma por trás. Então, eu acho que tudo, a gente precisa desses pioneiros aí, para servir de exemplo e de inspiração para muitos jovens. Sim, aí. E até para gerar esses questionamentos, porque eu vi há um tempo atrás um post de acho que ele é um dos diretores do Facebook, fazendo justamente um comentário sobre isso, assim, de que eles estavam fazendo um processo seletivo e uma das etapas é um filtro frio a respeito da grife da universidade onde a pessoa se formou, e por algum motivo naquele processo seletivo eles resolveram não fazer isso e chegar nas demais etapas. E aí ele mencionando que uma das pessoas que entrou não tinha feito uma dessas universidades de renome e era o grande destaque daquele grupo de pessoas que tinha sido contratado, estava crescendo dentro da empresa. E aí ele traz essa reflexão, né, do tipo, quantas outras pessoas será que não perderam oportunidades por causa desse olhar de achar que a grife da universidade, ela é um sinônimo de qualidade. Existe, né? Não é nenhum preconceito, né? Mas ainda existe muito. É um pouquinho de preconceito. Né? Mas existe muito isso, assim. Eu acho que não tem muito como. A grande massa de empresas hoje ainda faz um primeiro filtro por aonde estudou, qual a faculdade que tem. Óbvio que eu acho que para algumas áreas isso ainda é muito importante, né? Porque eu não sei, eu acho que talvez medicina, acho que talvez direito, nem sei. Também não tenho tanta propriedade para opinar sobre esses setores também. O que eu já vejo muito é a área de tecnologia e a área de negócios. Você vê negócios até as áreas entrantes de negócios, né? Então, se eu for falar hoje as habilidades para uma pessoa fazer campanhas no Facebook. Gente, o próprio Facebook ensina como fazer isso. O próprio Google te ensina a mexer na sua plataforma. O próprio Instagram te
ensina a mexer. Então, se alguém está disposto a trabalhar nessas áreas, está muito mais fácil o acesso ao conhecimento. O que isso não é para todas as profissões. Então, já existem algumas tendências já estão acontecendo, principalmente em tecnologia. Mas ainda existe muita coisa pela frente. Mesmo em tecnologia. Eu acho que, assim, até pela tecnologia ser a tecnologia, por a tecnologia proporcionar, por exemplo, um YouTube da vida, que você tem vídeo desde o gatinho que se prendeu na caixa, tá enroscado na caixa, até um canal de uma pessoa que faz conteúdo de história, de química, blá, 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 escassachê. Isso possibilitou que as pessoas tivessem outras fontes de conhecimento, né? Eu acho que não só a mudança do paradigma não está só na educação superior, Sim. porque você tem criança... Tá no acesso ao conteúdo. Acesso ao conhecimento. E essa transformação eu acho que vai além de formar um profissional. Acho que a gente já começou, menos no ensino fundamental e no ensino médio, mas a gente já começou com essa coisa de... vamos mudar, né? Então a gente está vendo aí, pelo menos aqui em São Paulo, o número de escolas que funcionam exatamente como você comentou, nos projetos, no aprendizado baseado em projetos. Tá mudando a visão das pessoas de, não, o professor é o Deus sagrado do conhecimento. Tá num pedestal lá na Exatamente, frente. e os alunos simplesmente são seus súditos. E hoje você tem uma mudança, né? Sim. De, não, vamos todo mundo aqui aprender junto, todo mundo trocar junto, cada aula é de um jeito diferente. Mas eu acho que a gente também não pode esquecer, Ricardo, que a gente está no Senai, então a gente tem essa diferença de ensino e de aprendizado. A gente conhece o Senai de Pompeia, que também tem esse Profound Learning, que é por projeto, é por competência. Então a gente tem alguns exemplos bem-sucedidos. Legal. Mas... e acho que também, assim, precisamos voltar para o foco para a educação. Eu acho que é a maior barreira à educação básica e à educação média, porque a gente tem mais pessoas e a tecnologia eu acho que vai vir para mudar tudo. Não Sem só dúvida. a área da tecnologia, não só o cara que gosta de secar sapinhos e bichinhos desde criança. E é uma mudança, assim, drástica. Eu sei que você sofre com o seu mestrado, Ricardo, então, força, tô aqui te abraçando. Vocês não estão vendo, mas a gente tá aqui fazendo um afago no coração dele. E acho que a questão é como é que a gente usa a tecnologia, não só na formação do profissional, mas na formação do cidadão, né? Da pessoa pra vida. Porque é escola, é pai, é tudo, né? Família. Acho lindo as iniciativas, a gente tava estudando pra pauta e assim, vi um professor criado em inteligência artificial. A tecnologia permite isso, mas eu sei que um professor baseado em inteligência artificial pro ensino fundamental vai ser diferente de um professor pro ensino médio e um professor pro ensino superior, pra um curso da Udacity, por exemplo, ou pra um curso de, sei lá, vamos fazer cupcakes com carinhas diferentes, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e o cara vira o outro cake boss da vida. Mas como é que você vê esse transbordamento, Ana, da tecnologia transformando a educação além do ensino superior? Que eu acho que ali fica mais fácil porque já é um conteúdo que tá mais delimitado. Sem dúvida. Mas no ensino médio e no ensino superior, fundamental. Básico, né? Básico. Como é que você pensa nessa transformação? Eu acho que o mais importante de tudo é as pessoas entenderem que as possibilidades elas vão ser infinitas. Tudo vai depender da criatividade e da disposição em acreditar que isso vai dar certo, né? Então, você vê muitos pequenos testes, você vê alguns pilotos acontecendo. Mas, esses dias mesmo a Audacity fez um post de robozinhos que interagem, por exemplo, com crianças autistas, ou você ter um gato de estimação, o quanto isso melhora o desenvolvimento de uma criança. Então, eu acho que assim, se apoiar na educação para formar, óbvio, pessoas para o futuro, isso é uma coisa que vai ser super importante, porque querendo ou não, essas pessoas que estão hoje no ensino básico e fundamental, elas vão ter muito mais contato com a tecnologia do que a gente tem hoje. E do que talvez a gente vá ter nos nossos próximos 30 e 40 anos, porque a nossa barreira de adaptação vai ser muito maior. Então, as escolas usarem a tecnologia para conseguir ensinar as próximas pessoas aí nos seus 20 e 30 anos que vão estar no mercado de trabalho, é super importante, porque a gente fala muito que, além de você ter conhecimentos técnicos, né, é super importante aquilo que a gente fala do quanto a pessoa ela consegue ter um senso de criatividade, o quanto ela consegue interagir de formas diferentes e com pessoas diferentes, o quanto ela consegue se desenvolver em ambientes onde ela não está confortável.
E tudo isso pode ser proposto por tecnologia. Então, o que você consegue fazer com isso daqui na sua frente, entendeu? Imagina uma criança num ensino básico. Dá 3 coisas para ela conectar lá e que ele tornam energia e sai andando. É infinito o que algumas crianças podem fazer, sem barreiras do tipo, isso é energia, esse é um ponto positivo, esse é um ponto negativo, será que isso funciona? Não, entendeu? Então a criatividade, para mim, é um dos pontos principais a serem desenvolvidos com o uso da tecnologia no ensino básico. Sim, até acho que o maior desafio de tudo num processo educacional, na minha visão, continua sendo a preparação dos professores, né? Sim. Porque se você for pensar no ensino básico, a gente está... quem tem que trabalhar lá está recebendo um grupo agora de uma nova geração que eles já nasceram no mundo digital. Exatamente. Que o professor não nasceu. Então, a experiência que esses alunos têm com o resto do mundo, ela não pode ser totalmente diferente do que ela encontra quando ela está dentro da escola, né? Porque a escola, no geral, já é um momento de descoberta, mas Sim. Eu tenho um pouco de dúvida se os professores que atuam no ensino básico, eles estão sendo preparados o suficiente para lidar com esse outro perfil de aluno que vem chegando, né? Que é eu tenho lá uma sobrinha de 3 anos que ela ainda não está alfabetizada, mas ela sabe entrar no YouTube, procurar os videozinhos lá da Dora Aventureira, entendeu? Instalar jogos, vira e mexe tem coisa instalada. E esse é o perfil de criança que vai entrar para ser alfabetizada. E certamente o processo de alfabetização de uma criança dessa é diferente. E não adianta nada falar, guardem os celulares ao entrar na sala, né? Não. Como que eu uso? Já que existe a predisposição ao uso da tecnologia muito mais fácil, é como eu uso isso a favor da educação e talvez das metodologias de ensino. E não criar essa barreira e fazer todo mundo ficar sentado olhando. Porque assim, eu imagino que para uma criança dessa, ela já vai ter dificuldade de entender, por exemplo, o que é um livro impresso. Ela vai achar tentar que é um mexer e não vai acontecer nada, entendeu? Então essa experiência que ele tem no mundo digital, que ela é mais imersiva, mais interativa, ela também precisa estar presente na educação, porque já é a maneira como essas crianças estão construindo conexão, né, mental e aprendizado. Pensando aqui que a gente pensar que os professores que têm que se preparar, eles também têm um problema para se preparar, porque é a mesma educação que vai preparar esses professores. A gente precisa quebrar esse ciclo vicioso. Sim. Acredito que a tecnologia seja uma parte da tesoura, não consigo pensar no que é que vai entrar depois, junto com isso, mas a gente tem um problema de educação dos nossos educadores para educar as próximas gerações. De educadores, talvez. Por favor. Mas eu acho que isso é um problema que não é de agora, porque se você for pensar, a geração que ensinou sempre foi anterior à que está sendo ensinada. Então sempre foi um choque geracional, só que está sendo um choque geracional diferente, né? Certamente, se for pensar, quando seus pais estavam na escola, os professores deles também eram de outra geração, que também tinham outro jeito de pensar, que também cresceram num mundo que era um pouco diferente do deles. E aí você tem a terceira geração, que são os fundadores da instituição, que aí é mais longe ainda. Nossa senhora, Então é uma mudança de cabeça que tem que vir dos fundadores das instituições para aceitarem que existe uma mudança, para colocar um corpo docente atualizado e preparado para essa mudança. E que esteja disposto, porque assim, o que eu vejo muito, assim, a postura do educador, que eu acho que ela é incompatível, é essa, tipo assim, que esses alunos têm que entender que é assim que as coisas funcionam aqui. Eu escuto muito isso, assim, por exemplo, lá na universidade que eu estudo, né, meus professores do mestrado criticam muito os alunos da graduação, porque eles falam, não, mas essa pessoa chega aqui do ensino médio, tipo, aí eles têm que enfrentar uma aula de cálculo, entendeu? E eles têm que entender que no ensino superior é assim, tal, mas, tipo, é assim por quê, entendeu? Tipo, não tá escrito na Bíblia que o ensino superior ele tem que ser assim, ele é assim porque né? Eles querem manter assim e simplesmente não tá funcionando, porque a gente vê que os índices de evasão em cursos de engenharia, por exemplo, ele é superior a 50% no primeiro ano. Então, assim, tem alguma coisa que precisa ser feita. Desses cursos técnicos, a evasão, ela chega a quase 90% do início ao fim. De quais cursos técnicos, que a gente vai falar de coisas mais relacionadas à ciência, tecnologia, matemática. É terrível. Exatamente. Aqui na escola de informática a gente conseguiu reduzir a nossa evasão para próxima de 0, mas atacando esses aspectos culturais de dentro da escola. No sentido assim, do aluno se sentir acolhido, a gente abolir aqui essas regras que são clássicas, né? O Senai é uma instituição de 70 e poucos, e mais de 75 sim, anos. sim. Então, assim, ela tem valores do tipo, os alunos usar uniforme, os alunos não podem isso, os alunos não podem aquilo, mas o que a gente percebeu? Que
a gente não pode ficar simplesmente proibindo as coisas e querendo impor as coisas para esse perfil de pessoas. Então, assim, a gente ainda tem uma vantagem aqui que boa parte do nosso corpo docente são pessoas que têm, tipo, 25 anos ou menos, algumas um pouco mais. Então, eles estão mais dispostos a pensar em novas maneiras de ensinar. Mas foram coisas simples do tipo assim, a gente parou de obrigar o uso de uniforme aqui no Senai, e quando a gente parou de obrigar o uso do uniforme, a procura pelas camisetas da escola aumentou. A gente parou de proibir o uso do elevador e o uso do elevador diminuiu. Mas por quê? Porque a gente só explicou, falou, pessoal, não é mais proibido. Só que usa só quando for necessário. Por quê? Porque o nosso elevador é antigo e se ele tiver um uso com mais frequência, ele vai quebrar mais vezes e quando ele quebra, ele fica mais tempo parado, entendeu? Foi só isso. Mas o fato, assim, quando você falava assim, olha, não pode... essa questão da transgressão, né? Sim, ela vira um convite para transgressão. E eu acho que na escola acaba sendo muito isso, porque assim, você vê numa escola pública, tipo, tudo é proibido. Não pode nada. Isso. Na escola pública não pode repetir a merenda, não pode isso, não pode aquilo. Tipo, é uma coisa que não funciona, né, com esse pessoal. E no ensino técnico que a gente tem por aí, tanto dentro do Senai, mas principalmente fora, eu vejo que não é muito diferente, né? Porque como o ensino técnico, os docentes, eles não têm necessariamente formação para ensinar, né? Geralmente você contrata a pessoa que tem formação na área técnica, mas não necessariamente ela teve licenciatura, ela teve alguma formação dessa. Então aí eu já acho que você já abre essa brecha para a pessoa não ter tido o mínimo de preparo para lidar com estudantes mesmo, né? E aí, sem dúvida, isso é um dos fatores que impacta numa evasão tão alta. Pompeia mesmo, que é a escola que a gente conheceu do Senai, que tem ensino médio não técnico, né? Eles têm uma taxa de evasão de quase zero e a taxa de... não sei como é que chama, de presença. Eles quase não... frequência, é zero. Os alunos não faltam. Não, então é 100%. Né? Não, assim... Se a frequência fosse zero, porque ninguém vai. Óbvio que assim, a taxa de ausência é zero. Uma coisa que eu vi lá, que é aplicar o conhecimento. Por exemplo, eu não sei, até hoje, eu fiz jornalismo na faculdade, mas pra que raios eu vou usar uma matriz? Não sei. E assim... não me arrependo de ter esquecido, depois que eu me formei no ensino médio, porque... Não vale a pena guardar esse espacinho, vamos liberar esse espacinho HD, no seu cérebro. exatamente. Vamos usar para outras coisas. E aí eu acho que a questão da nova educação é que a gente, assim como, por exemplo, a gente está fazendo no design e em várias outras áreas de conhecimento e de mercado, tá tudo ficando centrado no consumidor, no aluno, no usuário, na no experiência. tudo. E aí acho que... por exemplo, a gente foi pra Pompeia, eu queria voltar pro ensino médio, estudar lá. Falei, não, por favor. Aí, assim, eu sei que eu vou ter ficar engraçado você no meio das crianças lá. Mas eu sou uma criança, Ricardo. Eu sou jovem, entendeu? Eu tenho aqui minha cara de baby, 15 anos. Mas as pessoas não veem aplicação, e foi o que a gente ouviu bastante dos professores e da equipe. Então ele vê a aplicação, ele vê a utilidade para aquilo, e aí aquele conhecimento ganha um outro valor. E eu acho que a gente vai ter, a partir daqui uns não sei quanto tempo, uma escola que ensina a aprender. Espero que rápido. Que aí fala assim, ó, você já tem todo o conteúdo lá, você só precisa entender como é que é melhor, como é que funciona melhor para você. Mas você sabe o que eu acho que acaba causando isso? Porque assim, o ensino técnico, e se você for pensar essas iniciativas como a Udacity, a estratégia de ensino ela é voltada para desenvolver habilidade, não só para transmissão de conhecimento. Então, quando você projeta um curso pensando nas habilidades que você vai desenvolver, você tem que se preocupar em dar significado para as coisas que estão acontecendo. Exatamente. Tipo, um curso da Udacity não é um curso só das ferramentas, né? Mas é da aplicação delas. Mas e hoje, o ensino funciona? médio não tem esse olhar, porque ele é pensado simplesmente nos conteúdos. O professor sabe que ele tem que ensinar matriz, ele não tem que ensinar a aplicar matriz. Parece um detalhe pequeno, mas faz muita diferença. Eu tenho um exemplo pessoal, assim, exatamente disso, que eu na faculdade, eu tinha uma aula de estatística, tá? Eu passei lá 6 meses estudando estatística, e eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer com aquilo na minha vida. E eu simplesmente tirei aquilo do meu HD e nunca mais usei. E agora eu tô fazendo um nanodegree da Udacity, onde ensina estatística, porque é um nanodegree que forma um analista de dados.
E aí, quando o cara começou a me ensinar a estatística, eu comecei a ir lá no meu subconsciente, pegar tudo que eu tinha aprendido na faculdade, só que ele fala, você tá aprendendo isso, porque senão você não vai conseguir fazer isso, isso e isso, isso serve para você fazer isso, isso e isso. E aí, quando eu comecei a fazer no projeto, eu falei, gente, eu tô usando estatística, sabe aquele E com N em cima, dividido com raiz, com não sei o que lá. Eu falei, gente... Não faço a menor ideia. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia usar isso de uma forma tão tranquila e sem trauma, porque você cria traumas na vida. Eu sou traumatizada com matemática e física, porque... Eu não entendi. E agora, pra mim, eu falo, gente, eu sei estatística. Eu sei estatística e eu sei aplicar estatística. Eu sei pra que serve e qual parte da estatística eu uso pra cada coisa que eu preciso. É uma coisa muito louca. É um mundo mágico. Mas é um mundo mágico. Eu sofri isso na faculdade. Eu assim, ai meu Deus, tem aula de estatística, aí eu tenho prova de estatística, eu preciso varar a noite estudando. E aí você memora, tipo, você deixa só fazer na memória tudo. Tipo, isso, mas isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Você se condiciona, né? Vira tipo, memoriza a fórmula e pronto. Chega na prova, faz e acabou. Agora Esqueceu. não. Foi muito assim, surpreendente. E certamente isso te marcou de outra forma quando você aprendeu aplicada. Totalmente. Mas o que eu vejo assim, eu acho que tem muitos professores que eles também não sabem onde aplica o que eles estão ensinando, porque eles também aprenderam desse jeito. Então por isso que eu volto a bater na tecla. Se os professores, se a gente não investir na formação deles, eles não vão conseguir dar significado para isso, porque às vezes falta repertório mesmo. O professor, quando ele aprendeu matriz, ele aprendeu desse jeito assim, decorar. Eu sei que inventei umas musiquinhas para entender umas fórmulas, mas eu não tenho a menor ideia de como dar significado para isso. A gente colocou até aqui na pauta, como vai ser o professor do futuro, né? Que ele vai facilitar o conhecimento, ele vai desenvolver a habilidade, ele vai mapear as habilidades das pessoas, dos alunos dele, para conseguir extrair o melhor de cada um, de jeitos diferentes. E aí, estudando para essa pauta, eu fiquei pensando no meu ensino médio e meu ensino básico, que eu sempre tive muito mais afinidade com as áreas de humanas. Então, nossa, eu adorava as aulas, eu adorava os professores. Eu lembro de muito mais coisas, até em termos de conteúdo, do que a bendita da física. Você dormia nas aulas de física? Não, eu não dormia nas aulas de física, porque eu era uma aluna muito nerd, os meus pais me cobravam muito, então eu tinha que sempre ter notas muito boas e eu acabava me aplicando, mas não é... Nossa, como eu gosto de física, meu Deus do céu. Tive uma professora de física que eu gostava muito, no segundo ano do ensino médio, mas porque ela dava um pouco mais de aplicação pra coisa toda, e ela era uma querida, super fofa, um beijo, professora Valéria. Mas assim, é a única coisa que eu lembro, porque não cativa, não relaciona, não faz nada. E eu acho que, assim, vendo de novo a experiência falando de Pompeia, você vê que os professores, eles passaram por essa transição mesmo de mundo, assim. Então, eles pensam no conteúdo sempre com essa habilidade de relacionar. E eu espero que essa revolução de educação e conhecimento e ensino comece logo. Porque pra gente ter menos pessoas com raiva da física, né? Eu vi recentemente, não recentemente na verdade, mas eu relembrei dele recentemente, um documentário que chama A Educação é Proibida. E tem um outro TED Talk muito bom que fala que a escola vai matar a criatividade. Que ambos são baseados numa seguinte teoria, né? Hoje as escolas elas têm que promover com que todo mundo saiba a mesma coisa, seja bom em tudo, passe de todas as matérias e existe uma competição dentro de uma sala de aula, né? Então, quem foi bem, quem não foi bem, quem é bom nisso, quem é bom naquilo. Só que isso, eles falam que quanto mais você tiver acesso a conteúdo, a tecnologia, a diversidade de pessoas e de pensamentos é muito importante e que a escola ela acaba modelando todo mundo. E aí vai de coisas desde lá de trás, né? Não é nem chega Exatamente. Então você vai criando padrões iguais. Então entra uma pessoa que ama dançar, entra uma pessoa que ama escrever, entra uma pessoa que ama matemática e sai todo mundo igual em tudo. E o quanto isso é bom para você criar diversidade, para você ter pensamentos diferentes, para você ter visões diferentes, para pessoas conseguirem evoluir aonde mais gostam. Então esses dois, esse TED Talk e esse documentário é muito em cima disso, assim. É o quanto o modelo de educação, ele
formata todo mundo igual, onde, na verdade, a gente é todo mundo muito diferente. Até o nome, né, que a gente usa, que é formação, eu já acho que é um nome... Exato. Né, tipo, ele já induz a olhar para isso. Tipo, você formar é que você vai pegar uma forminha, né? Você vai dar uma forma. Exatamente. Né? Então você já está pressupondo que você vai modificar a forma que a pessoa vem, que eu também acho ruim. O outro ponto aqui, que já que a gente está falando um pouco dos professores, eu queria entrar agora no assunto do ensino à distância. Eu acho que ele está muito ligado ao que a gente vai ter na educação do futuro. E tem alguns números, por exemplo, o Brasil tem uma associação, né, brasileira de educação à distância, que ela já publicou um estudo mostrando que não tem diferenças significativas na performance de pessoas que aprendem através de curso à distância ou presencial. O Senai tem alguns cursos técnicos à distância e a gente fez uma medição, né, que é feito um exame nacional, né, que a gente chama de SAEP, como se fosse um Enem dos cursos técnicos do Senai. E quando eles fizeram essa comparação, eles viram, em alguns casos, o desempenho dos alunos que fizeram o curso técnico à distância ser ligeiramente superior ao dos cursos técnicos presenciais. Não me surpreende. Né? Acho que isso tem um pouco a ver até com o perfil das pessoas que vão fazer o ensino à distância, porque você precisa ter mais disciplina, mais foco para estudar, né? Talvez é uma escolha um pouco mais consciente. Só que a gente tem, por outro lado, essa questão da socialização que ela fica um pouco comprometida nessa questão do ensino totalmente à distância. Como que você enxerga isso, Ana? Eu tenho duas visões, assim. Eu acho que o ensino à distância, ele automaticamente faz com que quem escolheu fazer isso, com certeza tem que ter uma disciplina um pouco maior, talvez tenha um pouco mais de predisposição e força, porque, querendo ou não, gente, somos brasileiros. Não é fácil. Somos procrastinadores. Eu falo por experiência própria. Não somos... Exatamente. Então, assim, uma pessoa que escolhe um ensino à distância, ela realmente está ali, está pagando por isso. Então, eu acho que, assim, já tem uma questão de perfil que dá essa diferenciada, e por isso que eu falei que eu não me impressionava tanto com essa ligeira superioridade. Mas eu acho que essa questão de comunidade e de socialização também vem de uma coisa de cultura nossa. Então a gente gosta muito de encontros de pessoas, de estar junto e tudo mais. E eu acho que existem alternativas para o ensino à distância, tá? Então cada vez mais você vê grupos sendo formados. Então tem os famosos e milhares de meetups acontecendo pelo Brasil inteiro. Então sempre tem uma comunidade relacionada a um assunto que se encontra para debater um tema. Então, eu acho que as pessoas que têm o ensino à distância, elas automaticamente também já criam uma predisposição de ir buscar informação, ir buscar conhecimento e ir encontrar outras pessoas que também estão estudando sobre o tema. Mas eu acho que também tem um papel das instituições de ensino de promover isso. Então, já que isso é uma questão da cultura do brasileiro que a gente gosta, e a gente sempre fala que lá na Audacity a gente fala que os estudantes estão em primeiro lugar e eles querem isso, então a gente também tenta achar formas de fazer isso acontecer. Então, vamos criar grupos de WhatsApp, vamos tentar promover encontros, vamos incentivar os alunos a promoverem encontros entre as suas cidades, vamos fazer coisas ao vivo, onde todo mundo consegue interagir ao mesmo tempo e mandar perguntas e trazer coisas. Então, acho que assim, é uma questão de perfil nosso. Você vê alguns países não fazem a menor questão de ter nenhum tipo de interação, tá cada um super feliz na sua casinha estudando sozinho, sem ter que interagir com ninguém. Mas aqui a gente precisa promover isso. Então, a gente mesmo na Audacity, você vai lá, os chineses querem isso? Não. Os brasileiros querem as comunidades. Então, aqui, como que a gente vai fazer isso acontecer aqui? Então, a gente tem que olhar também para quem é o nosso consumidor e o que ele precisa. E não só a gente tem que fazer isso, mas eu acho que todas as instituições promover a melhor experiência para que o aluno tire o melhor proveito daquele ensino. Só para polemizar, Ricardo e Ana, eu sou aluna de EAD. Meu MBA é EAD. Inclusive, eu já apontei até para a coordenadora do meu curso, que se não fosse EAD, eu não estava até agora no curso, já tinha saído, porque é trânsito, é um monte de coisa que a gente acaba tendo que lidar na vida profissional e rotina. Então, com o EAD eu consigo encaixar na minha rotina, mas a gente também tem essa discussão que começou agora recente sobre aumentar a carga de aulas à distância no ensino fundamental e no ensino médio. Acho que isso
é uma outra conversa que a gente nem consegue discutir aqui, porque você tem que falar com psicólogos e pedagogos, porque você também tem uma questão de socialização e de competências emocionais para esses alunos, mas acho que é um pouco uma ferramenta que vale a pena, por exemplo, quando você está falando de comunidades isoladas, né? Talvez seja um início de conversa e um início de solução para essa galera que está lá no meio da Amazônia, 5 horas de barco de Manaus, ou sei lá, 2 horas a pé de uma... Ele gera o acesso, né? O EAD, ele transpõe a barreira do acesso. Do físico. Exatamente. Então, mas eu acho que tem um pouco aí de sensacionalismo com relação a esse tema, porque a proposta é uma proposta de ter até 20% do ensino básico sendo feito à distância. Se a gente for fazer as contas, significa de 5 dias da semana, 1. E que não necessariamente é isso, mas pode ser, em vez das aulas serem das 7h30 até o meio-dia, ela vai ser das 7h30 às 11h, e aqueles últimos 50 minutos vão ser coisas que as pessoas vão também, né, complementar os estudos em casa. Então, assim, eu não acho que é um grande absurdo pensar nisso, principalmente pelo que a gente estava conversando no bloco anterior, de que esses nativos digitais são pessoas digitais. Sim. Então, assim, eles são pessoas que podem complementar o que está sendo feito em sala de aula com isso. Eu não acho que a proposta vem com a ideia de, tipo assim, vamos tentar alfabetizar uma criança só pelo YouTube, entendeu? Eu acho que não funcionaria. Tem essa outra modalidade que eles chamam lá do blended learning, né, dessa aprendizagem mista, que ela tem essa proposta de que, mesmo se você for pensar no ensino técnico, né, no ensino médio, as habilidades sociais, né, e comportamentais, eu acho que é um desafio maior tentar trabalhar isso no ensino à distância. Sim. Mas que você conseguiria fazer o híbrido, né, que eu acho que é um caminho mais ok. E mesmo isso que a Ana fala de a Udacity, por exemplo, tentando promover encontros, estimular as pessoas a se encontrarem, isso também não deixa de ser parte do processo de aprendizagem, né? Sim. Porque a aprendizagem não acontece só quando a pessoa está dentro da sala de aula. Às vezes no meetup está acontecendo a aprendizagem do mesmo jeito. A minha única, aí nesse caso, bem advogada do diabo, meu único receio em relação a essa digitalização dos alunos é que a gente tem só uma parcela que é efetivamente nativo digital, né? A gente tem, sim, sei lá, 40% da população brasileira que não tem acesso à tecnologia, como a gente tem na nossa posição privilegiada. A gente tem uma porcentagem da população que não tem acesso a uma conexão de qualidade da internet. Então, eu acho que também temos que pensar nesses, abre aspas, nativos digitais, porque eles não são efetivamente... Enquanto isso, se a gente for pensar, pode aumentar ainda mais a questão de desigualdade num futuro, entendeu? O quanto você ter ou não ter acesso à tecnologia na sua educação pode te tornar, sabe assim, pode fazer ter esse divisor de águas. Exatamente. São coisas óbvias que a gente vai ver nos próximos 15, 20 anos, mas é uma coisa a se pensar, super importante. E sobre o futuro da educação, tem uma outra coisa, assim, agora sim, um momento muito Black Mirror na minha cabeça. Meu Deus. Será que não vai chegar um dia que não vai mais fazer sentido a gente ter que aprender as coisas? Será que um dia a gente não vai entender qual que é esse mecanismo de, né, absorção neurológico de absorção de conhecimento, que a gente conseguiria instalar conhecimento nas nossas cabeças? Ah, mas aí não é Black Mirror, é Matrix, né? vamos dar nome aos filmes. Você acabou de tomar a pílula vermelha e tá falando aqui agora. Não, aí acho que é uma coisa... Porque o processo cognitivo, ele é meio que uma musculação cerebral. Então, certamente tem aí alguma coisa super complexa que acontece pra gente aprender alguma coisa que pode ser que a gente não vai viver pra ver isso, né? Mas talvez em algum momento a gente vai entender o que a gente... Faz o download do conhecimento, não preciso mais disso, joga na lixeira. Então, mas aí se você for analisar pelo Matrix mesmo, o Neo aprende, ele absorve muito conhecimento, mas tem coisas que só o Morfeu ensina pra ele, que não tá que é o que a gente até fala de que é o conhecimento tácito, né? Que não tá num livro.
tá ali no, o quanto, sei lá, mas no eu frigir acho dos que aí ovos. entra uma. Aí eu contraponho isso falando assim, tá bom, você fez o download, o que você faz com isso? É a mesma coisa do. Eu aprendi estatística, legal, virei uma gênia da estatística, o que eu faço com isso, entendeu? E agora? Eu né? acho que é a capacidade de conectar o conhecimento e saber aplicá-lo. Eu não sei o quanto a máquina vai conseguir fazer isso pra gente. Eu ia perguntar se vocês acham que o futuro da educação é de professores robôs, mas eu acho que essa é a sua resposta, né, Ana? Mas assim, eu acho que é tudo uma questão da gente compreender o fenômeno e se adaptar, assim. Eu não acho que a gente está tão distante de conseguir ter um professor virtual que consiga atender essas necessidades. A gente está até falando Todas outro dia as desses daquele necessidades. caso lá na China que eles colocaram um apresentador de... O âncora do jornal. O âncora do jornal, que ele é... Tipo, ele não é uma pessoa, entendeu? Então eu acho que pode não trabalhar vai... 24 horas por dia, 7 dias por semana, só falar Mas uma aí matéria. fica a dúvida, né? Ele pode trabalhar como âncora, mas quem vai alimentar esse cara com as matérias que ele vai noticiar Exatamente. ainda precisa de uma pessoa humana, né? Eu sou fã número 1 da criatividade humana, gente. Eu acho que isso ainda tá longe de conseguir ser substituído. Eu também. Assim, eu acho que a criatividade não, mas provavelmente, se você for pensar o que hoje a gente já consegue substituir com um chatbot, por exemplo, um professor virtual pode ser um chatbot um pouco mais humanizado, né, com uma imagem, etc. e tal. E obviamente vai chegar um momento que ele não vai estar preparado para responder tudo, né? Mas talvez muita coisa seja previsível. Quando vocês Sim. estão pensando lá na Udacity, o pessoal que fica lá fazendo tutoria de aluno dando suporte, certamente tem muita coisa ali que poderia ser Dúvidas iguais para todos os resolvidas alunos. por um professor virtual, né? Por um androidezinho, entendeu? Mas eu acho que ainda assim a gente vai ter professor, porque exatamente quando a gente desmistificar essa imagem, tem que quebrar essa imagem de que o professor sabe tudo. E aí a coisa vai fluir de um Exatamente. jeito diferente, as escolas serão diferentes e a gente vai ter alunos diferentes. Que talvez eles não aprendam... Uma figura muito mais de facilitador e engajador do que o Deus no Da seu sabedoria. pedestal da sabedoria Sim. com o maior conhecimento do mundo. Não, eu também acho que o papel do professor não é esse, mas assim, se você for pegar, por exemplo, quando eu dava aula, eu dava aula de manhã e de tarde, né, do mesmo assunto. Então, quando chegava à tarde, a aula geralmente era bem melhor do que a da manhã, porque você já conseguia se antecipar para dúvidas, algum jeito que você explicou, que você viu que, tipo, no final, né, você precisou explicar pela terceira vez de um jeito, então eu já vou usar essa terceira versão com o pessoal da tarde. Então, assim, acho que de você conseguir, de alguma maneira, prever um pouco dúvidas que vão surgir e se antecipar, eu acho que isso faz parte do processo de ensino, mas é como você falou, talvez você teria um professor muito experiente parametrizando esse professor virtual para você conseguir ampliar o alcance, né? Nesse sentido de ampliar o alcance. Porque aí com a inteligência desse professor você está conseguindo atingir muito mais pessoas do que ele sozinho conseguiria, né? Sim, sem dúvida. Mas sem substituir, obviamente, o Eu papel acho criativo. a minha né? agora eu quero polemizar até pra gente já encerrar, né? Porque a conversa tá bem boa, mas acho que a gente vai devagar aqui muito, rende muito, né? Dá pra sair aqui da mesa, dá pra ir pro bar, dá pra voltar pra mesa, dá Não, infinito. rende. É um tricô eterno. Dá para levar os microfones pro bar, Exatamente. continuar lá. Eu acho que a sala de aula do futuro que eu penso, ela tem um professor humano que vai facilitar e mapear habilidades e dificuldades e impulsionar o potencial de cada aluno, mas ela também tem um professor virtual que vai analisar, por exemplo, qual é a maior dificuldade da sala nessa competência de matemática, ou qual é a maior dificuldade da sala no tópico da Revolução Francesa. O que é que tá mais difícil, o que é que tá mais fácil, para também impulsionar o professor. Sim. Eu acho que essa é a Que minha... pode se melhorar e como que ele não tá minha conseguindo... sala de aula do futuro. E aí eu queria saber de vocês. Qual que é a visão de vocês para nossa educação no futuro? Olha, eu vejo, pra mim, o principal que eu vejo do futuro é a grade mudando praticamente a cada ano. Então eu vejo isso acontecendo porque hoje o que a gente vê, as transformações que a gente vê, as mudanças que a gente vê vão exigir coisas novas o tempo inteiro e as coisas,
as grades vão ter que se renovar. Quando eu penso nisso, eu penso que a capacidade hoje de um ser humano de o tempo inteiro estar se renovando e estar preparado para acompanhar isso. Então, já não vejo tanto 100% de uma figura humana lidando lá com educação. Então, eu vejo muita questão de formas de conteúdo EAD ou digitais ou relacionados à tecnologia, fazendo grande parte desse papel na formação. E professor também sendo um facilitador, uma pessoa onde ela consegue desafiar alunos, conseguir extrair o melhor de cada um, fazer direcionamentos com aplicações diferentes de... Eu imagino 10 pessoas adquirindo o mesmo conhecimento e fazendo 10 coisas totalmente diferentes com esse conhecimento. E o professor sendo capaz de direcionar essas aplicações de acordo com o que cada um sabe mais, assim. Então... A sua escola é mais disruptiva que a minha. E você, Ricardo? Eu também vou numa linha muito parecida com a da Ana, assim. Eu acho que a escola precisa ser flexível, né? Eu até não gosto muito dessa palavra grade, porque ela... Né, a educação tem muitos termos que dão essa ideia de rigidez, né, de muita delimitação. Então, eu acho que, que o projeto curricular ele precisa ser muito flexível. É uma coisa que até aqui no Senai a gente tem discutido de fazer um experimento nessa linha do próprio curso técnico não ter um único formato, né? Você pode ser um técnico em desenvolvimento de sistemas, mas com 16 pessoas da turma, cada uma ter tido uma formação diferente, semelhante àquele modelo do ensino médio americano ou de algumas universidades onde você tem lá as optativas, digamos assim, porque aí você consegue garantir essa agilidade que a área de tecnologia demanda, né? Porque assim, eu acho que há de fato uma base comum, né? A tecnologia que fica se alterando, mas a base conceitual ela é comum. Então, um profissional de TI tem uma base que é comum, independente se ele vai ser um desenvolvedor, um analista de dados, front-end, back-end e tal. Mas aí as especificidades elas precisam ter essa agilidade, entendeu? E que toda a rigidez que a gente tem de criar curso, validar, formatar, não dá para ser assim, né? Para o ensino básico e médio, aí eu acho que seria uma discussão um pouco diferente, mas talvez um pouco nessa linha de respeitar um pouco as aptidões de cada um, né? Porque talvez nem todo mundo precisa ser bom em matemática, entendeu? Talvez, em vez de a gente ficar tentando nivelar todo mundo para todo mundo ser mais ou menos em tudo, de repente a gente potencializar aquilo que a pessoa já trouxe de fábrica, né? Tipo, a pessoa já tem muito interesse, muita habilidade para escrever, então vamos canalizar essa energia, né, da juventude dela para ela se tornar o melhor possível dentro disso. Em vez dela ficar tentando melhorar em matemática, onde ela não tem aptidão para aquilo, ela virar uma pessoa de matemática mais ou menos, né? Em vez dela ser uma escritora brilhante, por exemplo. Tudo disruptivo. Qual era a sua visão menos disruptiva, sua conservadora? A minha disruptiva é que tem os dois, né? Tem um professor humano para fazer essas relações humanas, mesmo que a tecnologia não suprime e não destrói, mas você tem um apoio muito grande de várias ferramentas da tecnologia e de várias formas, né, tecnológicas aí. Muito bom. É isso. Eu acho que para o futuro da educação a gente vai conseguir fazer uns 5 episódios, né? Sim. Vambora. Com várias... Vamos segmentando aí os tópicos. Mas eu adorei Exatamente. esse tópico, já estou saindo aqui cheio de ideias. Que bom, o papelzinho dele aqui tá todo cheio de anotação. E é isso, obrigada, Ana, pela presença. Imagina, um prazer voltar. Obrigada pra todo mundo que ouviu a gente. Quem ouviu a gente no Spotify, que a gente já está no Spotify, aperta lá o botãozinho de seguir pra receber as notificações dos nossos novos episódios. E comentem, temos o site, temos as redes sociais, o que vocês acharam do episódio e qual que é o futuro da educação pra vocês. Se você está ouvindo a gente pelo seu iPhone, não esquece de avaliar pelo iTunes e diz pra gente o que você está achando dos nossos episódios. É isso. Obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Você ouviu o Senai Infocast. Acesse nosso site infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo.